Estamos começando o 44º episódio do As Suas Marcas Podcast, no qual já vou dar uma notícia ruim para vocês, porque semana que vem muito provavelmente não teremos este podcast, porque estarei em férias, então só se o Curtis quiser gravar sozinho, falando, dialogando, um monólogo dele aqui, porque eu não quero nem chegar perto de trabalho na próxima semana. Apesar disso aqui Isso não não ser é um trabalho, trabalho, cara. porque ele não é remunerado, né? Então ele é só mais uma atividade que a gente faz na nossa semana, mas eu deixo aqui todos já que prestem muita atenção nesse episódio, porque vocês vão sentir falta na semana que vem. Bom dia, Guilherme, tudo bem contigo? Como é que estás? Dormiste bem, treinaste bem, tudo certo? Se alimentaste bem, está forte, saudável e bonito? A última pergunta é a que realmente eu posso confirmar. As demais, não garanto. Bom dia, boa tarde, como estão? Estamos aí, né? Treinando já nesta reta final de ano, né? 4 de novembro já. Mais algumas provinhas aí, poucas, restando. E tudo certo, né? Com as demais perguntas, estamos aí, né? Domingo foi dia de assistir a Maratona de Nova York e podemos começar já comentando sobre ela, uma chegada emocionante, chegada de foto finish e no feminino, favoritismo aí sendo confirmada pela Obiri. O que você achou? Eu só sei assim, ó, eu só sei de uma coisa. A partir de hoje eu só falo Kipchoge, tá? O Kipchoge, o Kipchoge, não, era Kipchoge, É né? Kipchoge. Kipchoge, né? Um comentarista pago pela emissora, não consegui falar o nome da principal estrela do evento, é de doer os ouvidos. Eu tentei na minha TV botar numa transmissão americana, mas não tinha essa opção, então eu tive que assistir em português mesmo, mas foi bem difícil, porque o Kip, Kipchoge, é até difícil falar Kipchoge, ele não estava ali entre os melhores, além que eles não viram o Bekele em nenhum momento, como eles falaram, né? O Bekele estava no pelotão da frente durante alguns momentos ele estava assim ali. Eu não sei até quando que ele foi, mas eu vi ele junto com o pelotão. E eles falaram que não, que o Bekele nunca esteve entre os primeiros colocados. Então, assim, é um show de comentários nessas transmissões, né? Essa emissora que eu estou evitando falar aqui, claro que não vai chegar neles, né? Mas nós somos pessoas que são bem alertas. O nosso querido Adalto, que comentava as maratonas, e aí era show, né? De assistir com o Adalto comentando, era sempre um espetáculo. A última maratona de Chicago, né? Ele tinha comentado. Uhum. E, cara, eu sou fãzaço de assistir, né, com o Adalto comentando, é sempre comentários que agregam muito, mas essa última foi difícil de assistir com os comentários que estavam sendo feitos. Cara, eu vou dizer que eu sempre falo que a gente é muito chato, né? A gente que entende um pouquinho mais assim sobre atletismo, sobre regras, sobre competição, a gente acaba sendo mais chato, mais crítico, né? Com os comentaristas de corrida de rua e de atletismo em geral, mas, cara, eu acho que poucas vezes na minha vida eu escutei tanta baboseira em 2 horas e poucos minutos de prova, 2 horas e pouco de transmissão, 3 horas, vamos dizer, de transmissão. Foi horrível, foi assim. Eu tava assistindo com mais pessoas ali, tava assistindo com meu pai, tava assistindo com a minha namorada, tava assistindo com a minha mãe. E, cara, a gente se olhava e daqui a pouco a gente falava assim, cara, eu não acredito que esse cara falou isso, sabe? Não tem como ele ter falado isso. Você vai Tipo, passando raiva, né? cara, todas as referências, tipo assim, ó, tudo que ele usava de referência, ele falava da São Silvestre. Tudo. Qualquer referência que ele usava, ele falava da São Silvestre. Tipo, os atletas estão passando no quilômetro 15, que é a distância da São Silvestre. E Ibirapuera e São Paulo também, muito citado. Ibirapuera, São Paulo. Muito desculpa, me engasguei um pouco até de raiva aqui, passando raiva, mas assim, eu acho que foi muito ruim mesmo a transição, até a questão da. Cara, ele falou algumas coisas ali, tipo, meio que. Não foi uma crítica aberta, mas foi meio que uma crítica à CBAT por não permitir que as crianças corram provas mais longas. Cara, tipo assim, isso. Eu até entendo o que ele quis dizer, talvez eu tenha entendido o que ele quis dizer.
mas do jeito que ele colocou foi completamente errado. Tipo assim, a CBAT não permite que crianças corram prova mais longa, é por isso que nós não temos grandes maratonistas. Tipo, mas, e também mais algumas questões, assim, que o Kipchoge, para mim, foi um negócio que pegou muito. Eu achei que, quando eu ouvi a primeira vez, eu achei que, tipo assim, cara, ele falou errado, certo, que ele vai corrigir. E daí, o cara que tava narrando falou, tipo, Kipchoge. Não, primeiro ele falou Kipchoge, e aí depois ele achou que tava errado, eu acho. Que tava certo nos comentários. E aí os dois exato. começaram a falar Kipchoge, É. Kipchoge, Kipchoge, Kipchoge. Falei, cara, meu Deus, é o cara maior maratonista do esporte que eles estão comentando, eles não sabem dizer o nome do cara. Sem falar que a segunda colocada eles não viram quando chegou, né? A segunda colocada eles não viram, a segunda colocada chegou, mostrou na transmissão, e eles não viram. Os caras falaram, será que aconteceu alguma coisa com ela? Se machucou, parou? O que houve? A mulher estava até tomando banho já, eu acho, quando chegou. Mas, deixando as críticas à transmissão, que assim foi todas as pessoas que eu comentei, todas as pessoas que viram a transmissão, todas as pessoas, a primeira coisa que disseram foi: Meu Deus, de onde é que tiraram aquelas pessoas que estavam comentando? E teve um certo momento ali que ele se autoelogiou, né? Disse que estava recebendo muitos comentários positivos de outras pessoas e citou nomes de outros comentaristas e disse que estava recebendo comentários muito positivos. Não sei se eles estavam assistindo mesmo, mas foi de doer mesmo. Foi horrível a transmissão da prova, assim. Nada informativa, nada de resultados, nada de, sabe, do que a gente busca ali quando está assistindo a prova. Mas é o que a gente sempre encontra, né, no mercado brasileiro. Tá faltando aí as pessoas olharem um pouco mais com um pouco mais de qualidade para os comentários e para as pessoas que estão, né, ali atrás das câmeras falando sobre o esporte. Exato. Quer começar falando aí dos resultados? Eu vou te dizer, fiquei um pouco triste com a nossa querida Sifan Hassan, sofreu muito, né? E eu até achei, como o ritmo estava forte, eu até pensei que ela ia encostar no final. Eu pensei, não, a Hassan tá numa estratégia ali, mas não, ela já estava sofrendo, assim, a gente via, né? Que ela tentava chegar no grupo e não conseguiu, mas é mérito muito das outras atletas que fizeram, né, uma marcaça, uma grande marca, porque bateram um recorde que durava há muito tempo. E a Obiri correu 2:19:51, né, para vencer com o recorde da prova. Falando do feminino, assim, nós estávamos assistindo, né? E a Sharon Lokedi e a Sheila Shepkurui, elas iam juntas, né? Praticamente toda a prova, né? Junto com a Fiona O'Keeffe ali, a americana, que resistiu bravamente enquanto pôde, né? Junto com as demais, com as outras três africanas ali. A questão da Sifan, já que tu falou no início, eu acho que bateu a questão dela ter corrido o Sydney, né? Há pouquíssimo tempo. Né, venceu a maratona de Sydney e com uma boa marca, uma prova pesada também. E em dado momento, assim, que nem tu, eu acho que eu tive a esperança, a expectativa, assim, de que não, ela tá ali atrás, ali só de zoeira. Ela tá ali atrás só para incomodar as outras, tanto que as outras elas estavam olhando muito para trás, né? Todas, a cada, sei lá, 1.000 metros, elas davam uma procurada, davam uma olhada, vendo onde é que ela tava e tal, mas ela realmente não ofereceu nenhum risco para as demais, né, competidoras ali. E quando elas entraram para os últimos quilômetros ali, enquanto estavam, né, todas juntas, disputando a primeira posição ali, nós estávamos todos assistindo e a Sharon Lokedi parecia muito. Ela parecia muito solta, né, na frente, estava com uma expressão boa, estava com uma cara legal. E a Eliobiri tem, né, por característica, uma corrida muito feia, né, uma corrida biomecanicamente muito estranha, mas ela corre bem inclinada para frente, assim, umas pernas longas e, né, fazendo muita força, os braços meio perdidos, assim. E, e quando chegou, eles entraram nos últimos, sei lá, uns 1.500, faltava para chegar, daí eu falei assim, agora a Eliobiri vai olhar e vai falar assim, tchau, e vai ganhar. E aí todo mundo assim, não, a outra tá muito mais solta, a outra tá super bem, a outra tá voando, vai passar por cima dela. E quando, cara, exatamente faltava 1.000 metros, a Eliobiri olhou para trás e falou assim, tchau. Ela, tanto que assim, ela, nos últimos metros, nos últimos, sei lá, 150, 200 metros, a Eliobiri não olhou para trás em nenhum momento, de tão confiante que ela tava, de que ela tinha dado a pegada e que ninguém vinha junto, sabe? Ela não olhou para trás, ela não procurou, ela não, né, e bateu o recorde do percurso aí, correndo 2:19:51, uma baita marca para
Nova York, né? E assim, coroando, é uma carreira que é irretocável da Ellen Obiri desde os 5 mil metros. Se não me engano, ela é bicampeã mundial dos 5 mil. Então, tem medalhas olímpicas também, acho que não de ouro, mas ela tem medalhas olímpicas também nos 5 mil metros. Então, uma atleta bem completa, né? Que veio lá das provas mais curtas, que a gente sempre bate nessa tecla aqui no podcast, e agora tá fazendo bonito há alguns anos já venceu Boston, já venceu outras maratonas, já tinha vencido Nova York, se não me falha a memória, e então venceu grandes provas do mundo, e Ellen Obiri, sim, é uma das minhas atletas favoritas, assim, atualmente, assim, no cenário. A Obiri só falta uma medalha de ouro, né, numa Olimpíada para ela. Ela foi 2 vezes medalha de prata nos Jogos Olímpicos nos 5 mil metros. Mas é uma atleta que também, quando tava no final da prova, tinha certeza que ela ia vencer, porque ela é muito rápida. E aí mostra a diferença, né, do atleta que vem da pista, o atleta que correu provas mais curtas, porque a Albiri tem um 3.000 muito forte, 8,20. Ela tem um 1.500 para 3,57. Ela tem um 800 para 2 cravado. É um atleta que vem, né, de marcas excelentes na pista, muito veloz. E naquele momento ali, a outra atleta keniana ali, a Lokedi, ela nem reagiu, né? Ela nem, tipo assim, Uhum. se contentou de dizer assim, bah, não tem como brigar com a Obiri. E a Obiri deu uma aumentada e deixou a Lokedi para trás. Não, administrou, né, pelo que deu para ver, porque não abriu tanto, mas foi um final bem administrado, né? Claro, abriu, vamos botar aí, 16 segundos, então é uma distância relevante, mas eu coloco muito na conta de ser uma atleta que vem de provas mais curtas, então isso mostra o quão importante, né, para quem às vezes, claro, né, muitos atletas amadores nos escutam, mas a importância, né, de fazer essa migração correta, de passar pela distâncias menores, correr uns 5 mil bom, 10 mil bom, como a gente já falou muitas vezes, para correr uma maratona e ter essa consistência, né, principalmente de, às vezes, crescer nos últimos quilômetros, porque daí tem essa sobra, né, de passar alguns mil mais confortáveis, mas a Albiri, né, vencendo mais uma prova e hoje é um dos nomes a ser batidos. É a Hassan, que pena, né? Só 2 meses depois de Sydney, mas seria legal ver as duas num confronto assim, descansado, podemos dizer assim. Eu acho que né, a Sharon Lokedi, ela é bicampeã também, bicampeã não, ela é campeã de Boston, é campeã de Nova York já, também, né, então era uma atleta com muita experiência, e aí mais uma coisa que o nosso grande comentarista disse, né, que a Sifa Hassan, no final ele até ele acertou, mas não com o palpite, né, que ele deu, né, porque ele falou que a Sifa Hassan não ia, ela tinha muito mais dificuldades do que as outras, porque ela não conhecia o percurso, e as outras já conheciam o percurso, então ela não ia correr bem, porque ela tinha que conhecer primeiro o percurso, fazer um reconhecimento, e na próxima vez que ela voltasse, ela ia correr melhor. Mas, só para título de comparação, né, a Sharon Lokedi tem 4,24 no 1.500, né? É muita diferença no 1.500 para Ellen Obiri, que tu citou a marca dela, 3,57, se não me engano. Mas é muita diferença. E é uma atleta experiente também, a Sharon, né? Pô, campeã de 2 majors, mas acho que talvez se a Sifan Hassan tivesse em condições, tivesse descansada e entrasse, né, naquele último 500, naquele último 1.000 ali junto com a Ellen Obiri, talvez a gente tivesse visto saltar faísca, né, no feminino assim também, porque ela é uma atleta reconhecidamente muito veloz, né, já venceu até maratonas importantes com o sprint final assim na chegada, então é uma prova, é uma atleta também oriunda do 1.500, né, então ia ser bem bonito de ver essa disputa aí nos últimos metros entre as duas. Mas acho que, falando um pouquinho mais do feminino também, a gente teve um destaque bem interessante, assim, acho que vale a pena a gente citar aqui para o nosso cenário, né, que foi a Marley, né, que mais uma vez correu ali 2:41, foi campeã mundial, né, master, né, tinha as faixas etárias ali, né, estavam disputando o campeonato mundial, né, de age group na Maratona de Nova York esse ano. Muitas pessoas até conquistaram, né, esse índice aqui em Porto Alegre para participar desse campeonato mundial. E ela foi a primeira colocada na categoria 45-49, correndo 2:41:58. Então a Marley, ela
permanece, né, numa boa performance, numa alta performance aí há bastante tempo, né? Desde que ela já começou um pouco mais velha, mas conseguiu manter essa grande performance aí por bastante tempo. Até vou ver qual é a colocação que ela chegou na geral, mas ela chegou muito bem posicionada na geral, acho que entre pelo menos as 30 primeiras. 18ª. 18ª no geral, foi bem, foi muito bem, né, a Marley. Então, nossos parabéns aí para ela, que aqui não é gaúcha, mas mora aqui, reside aqui no Rio Grande do Sul, é uma pessoa incrível, uma pessoa sensacional, que eu sou fãzaço aí, então parabéns aí para Marley. Isso, parabéns, mandamos os parabéns para Marley. E além da Marley, temos que destacar, né, como os Estados Unidos, ele tem grandes maratonistas, né, é a questão de massificação, né, é muita gente correndo bem. Entre as 10 melhores mulheres, nós tivemos 4 americanas, né, correndo aí a quarta 2:25:40 e a melhor americana correndo 2:22:49, que foi a quarta, né, a O'Keeffe. E dentre os homens, que a gente já vai falar, mas nós tivemos 3 americanos entre os 10 melhores. Então isso mostra que os Estados Unidos é uma potência sim, né, na maratona. Sempre tem um americano entre os melhores e principalmente nas majors dos Estados Unidos, eles dão uma grande relevância e eles sempre estão aí entre os melhores beliscando, né? Hoje tá muito difícil brigar com os africanos, a gente sabe disso, né? Ainda na maratona, na pista já eles não têm tanta essa hegemonia mais, porém na maratona ainda eles têm, né, as melhores marcas e é difícil a gente ver um não africano vencendo uma major. Muito raro mesmo, e a gente viu ali por algum tempo, né, até mais pro final da prova, a gente continuou enxergando ali o, o Patrick Dever, né, que é o atleta da Grã-Bretanha, ele vinha ali também junto, né, com os primeiros colocados, ele que estava estreando na maratona, então um cara que tem uma meia maratona para 1 hora cravado, se não me falha a memória, mas então era um cara que podia também, né, pelo ritmo que eles estavam ali, estava bem colocado, bem posicionado, e daí quando chegou nos últimos 1.000 ali, ele acabou ficando 50 segundos, né, atrás do primeiro colocado, acabou com a quarta colocação, que é incrível, foi o primeiro não africano na prova. Mas assim, é muito difícil, né, que algum atleta não africano consiga estar presente, né, na primeira colocação de uma major. Não sei há quanto tempo que isso não acontece, inclusive. Minha lembrança marcante foi aquela prova, né, que o japonês O japonês deu aquele dilúvio em Boston, né? E Uhum. o japonês conseguiu vencer. Acho que acima de 2:15, se eu não estou enganado. Assim, foi uma marca não tão expressiva, mas num dia que os africanos foram 1-1 parando, desistindo, um dia frio, horrível de correr. E ele venceu e o americana, né? Venceu aquela Major, mas depois disso realmente não me vem na memória assim um não africano, né? Talvez algum africano que seja naturalizado por outro Sim, país, mas sim. também acho difícil, né? É O bem. Kipchoge foi muito, né, muito soberano e hoje também os outros africanos, né, principalmente quenianos aí, eles são os principais atletas, principalmente nos Vem em 1.000. mente aí de não africano vencendo o Major, o Marilson, né? Também há mais tempo, né? Mas o Marilson, que venceu 2 vezes Nova York. Mas assim, não lembro de outros não africanos, assim, eles são os que vêm de bate-pronto. E por falar em não africanos, o que tu achou? Tu já tinha ouvido falar, porque vou ser honesto, que eu nunca tinha ouvido falar no atleta que foi o melhor americano, o Joel Rachel, que é um cara com um estilão muito peculiar, um cabelão. O cara, eu nunca tinha visto ele, é um atleta já de 32 anos, que fez se não me falha a memória, que ele fez a sua melhor marca na maratona de Nova York agora, aos 32 anos, né, foi a sua melhor marca, 2:9:56. Ele que vinha aí de maratonas, não tinha tantas maratonas assim no currículo, mas tinha maratonas para 2:15, 2:10, 2:12. Ano passado em Nova York, inclusive, correu 2:12, correu Chicago 2:10. Tem uma meia maratona aí para 1 hora 2:38, 1 hora 2:30 como melhor marca.
Então não era um atleta muito conhecido, não é um atleta de muita expressão, acho que até dentro dos próprios do próprio Estados Unidos, mas foi lá e foi o melhor americano na maratona de Nova York, o que é incrível, né? Correndo abaixo das 2 horas e 10 minutos. Já tinha ouvido falar desse cara? Não, não conhecia. Não conhecia ele. Um estilão meio Paulinho Stone nas antigas, né? E, e é curioso, né? Porque é um cara que não tem tantas marcas. Assim, eu digo, no cenário, pro cenário Uhum, americano, né? Ele tem uhum. ali um 28, 23, um 10 mil, que se a gente trazer para o Brasil seria já uma grande marca. Mas com essa marca, nos Estados Unidos é difícil, né? Ele tem 5 mil aí para 13,53, que lá nos Estados Unidos, mas nem. Olha, talvez não entra nem no nacional dele, sabe? Exato. Então, acho que fez o correto, né, de migrar para maratona e fez uma grande marca, né? Por isso que a gente vê, assim, os Estados Unidos, ele tem essa questão de sempre estar aparecendo, né, gente, e não, e a questão, assim, a maratona não é gente nova, né, assim, na questão de idade, mas é sempre gente aparecendo novos atletas, e isso mostra que eles estão numa geração muito boa, né, o recorde americano foi batido há pouco tempo, a gente tem bastante atletas migrando, né, eu gosto muito do atleta que foi 10º, o Joy Clacker. O americano, ele já ganhou 10 mil no Nacional dos Estados Unidos, no Trials. Estreou na maratona agora. Correu 12 10 37. Eu acho que é um atleta que a gente tem que anotar aí também. Pode vir a correr grandes marcas. Eu acho legal, né? Quando tem essa transição, assim, esse atleta que tu falou agora, né? O americano, como é o O Joey Joel Rachel. Rachel. Joel Rachel. Ele é um cara, corria 1.500 lá na antiga, foi, subiu, né? Corria 3 mil, foi pro 5, pro 10. 2022 correu o último 10 dele e migrou para trolas mais longas. Então eu acho muito legal quando a gente vê esse, essa progressão, provavelmente planejada e que deu certo, né? Correndo uma baita marca. E eu acho que a gente também tem que destacar. Eu vi que tu curtiu a postagem. Eu não conhecia, tá? Até peço desculpas se chegar nele este trecho, mas o brasileiro que fez a melhor marca lá, cara, uma baita marca para um atleta, aspas, amador, né? Porque já é uma marca de um atleta que não é amador, porque é uma marca melhor que muitos atletas brasileiros que vivem, né, disso. Eu não tenho o nome dele aqui, se Paulinho tiver aí, passa para nós. Mas ele correu na casa de 2:17:58. Uma baita marca, sabe? Acho que já é um cara para assim, ó, cuidar até nas provas nossas aqui brasileiras, sabe? Acho que se ele se programar, tem condições de estar aí entre os melhores nas provas aqui nacionais que estão pagando bem. É um nome muito legal de alguém que surgiu, né? Acho que ele ele trabalha, divide, né, os treinos com o trabalho dele, mas o melhor brasileiro lá na maratona de Nova York, fazendo 2:17:58. Para mim, uma grande marca, assim, uma marca muito expressiva, que já coloca ele olha, entre os 10 melhores brasileiros da maratona desse ano, com certeza. Eu não vou dizer entre os 5, mas se não for entre os 5, tá perto. O nome dele é Luiz Fernando Fontana Antunes de Oliveira, um nome de shake. Nome comprido, Luiz Fernando Fontana Antunes de Oliveira, de Taquarituba, São Paulo. Aí correu 2:17:58, né? E ele postou, eu vi várias publicações dele, vários posts dele depois da prova, ali brincando que já estava bem, que estava descendo bem as escadas e tal, que já estava recuperado e tal. Eu também, eu não conhecia, não conhecia esse atleta, mas é um cara que eu vi que ele tem ali patrocínio da Adidas, patrocínio da Dobro, patrocínio da Plant Power Brasil. E diz aqui na bio dele, né, do Instagram, diz engenheiro agrônomo, produtor rural e empresário. Então, é um atleta, realmente, é um atleta que é amador, trabalha, né, apesar, né, dos patrocínios aí e tal. E aí, a gente ainda nem falou, né, dos primeiros colocados na maratona.
Mas é só para abrir um parênteses, um pequeno parênteses aí, porque do que foi falado aí durante as últimas semanas aí da desclassificação do atleta queniano, né? E aí surgiu, né, na maratona de Pomerode, o atleta queniano que largou atrás e largou no povão e venceu a prova e desclassificaram, daí reclassificaram e tal. E isso sempre surge muitas dúvidas, né, nas pessoas que acompanham o atletismo e de repente não sabem, né, o que pode ter acontecido naquele momento ali. O que acontece por vezes, questão de regulamento, né, pelo regulamento, né, da CBAT, pelas regras, pelas Ô, normas da Paulinho, só CBAT. deixa. Vamos, vamos falar do masculino e a gente acaba o assunto e daí passa para essa pauta. Ou tu Pode ser? quer? Pode ser, não, pode ser. Pode Pode ser. ser? Tu quer falar Aí do fechamos queniano também, né? que a gente. Tá. Eu Oi? acho que o masculino, né? Teve o Quênia vencendo com 2 horas 8:09. O segundo colocado, a mesma coisa. E foi uma chegada, né? Que o narrador até ele fala que estava relativamente seguro, sendo que o cara estava atrás, né? Do primeiro colocado. Só ali cuidando. E dava pra ver, cara, que ele ia muito onde o cara não enxergava, sabe? O de trás. Ele ia pro lado, quando o cara olhava pra direita, ele ia pra esquerda do cara e ia ali cuidando. E eu falei, cara, esse cara vai atacar no final. E não deu outra, ele chegou ali tentando, né, com o braço assim, vencer, mas o Kipruto teve, eu acho que ali foi um pouco de sorte mesmo, e conseguiu esse título, mas muito legal a chegada, e uma marca que a gente não vê tanto hoje, né, 2:08, mas claro, Nova York é um percurso pesado, e isso mostra também, né, a loucura que foi o Danielzinho aquela vez, né, que passou Uhum. uma e 1, uma e 0, a meia. É uma coisa assim absurda, né? Pra época e para ele mesmo, né? Também em Nova York, um percurso pesado, ter passado a meia tão forte, porque a gente vê que esses atletas de outro nível, né? Do mesmo nível do Danielzinho, no caso, mas de um nível muito forte, correndo 2:08 para vencer. Isso mostra que é uma maratona dura, né? Eu acho que aquela vez eu não vou falar mais sobre esse assunto, mas é de se desconfiar mesmo aquela pauleira que o Danielzinho passou a primeira metade da maratona, mas falando da prova, né, da chegada da prova em geral, eu ainda brinquei com o pessoal ali quando a gente estava assistindo a prova, porque eu acho que todo mundo acreditou que o Alexander Mutiso ia, né, atacar o Kipruto, né? Eu também esperava o ataque do Mutiso a qualquer momento, mas eu quero salientar duas coisas na chegada da prova. A primeira delas é que, para mim, tá, o Benson Kipruto tinha a prova dominada o tempo todo. Ele não tinha, tipo assim, tanto que ele deu umas olhadas para trás no último 1000 ali, mas não era uma olhada para trás de desespero, era uma olhada para trás para saber onde é que o outro tava, porque ele não me pareceu em nenhum momento que ele tava sofrendo, sabe, por puxar a prova ali, ele estava muito consciente do que ele estava fazendo. A minha visão sobre a chegada é a principal essa. Porém, tem um detalhe que eu falei na hora da transmissão, na hora que aconteceu, tá? Que eu não sei se mais alguém prestou atenção, mas foi uma coisa que me chamou a atenção, que gerou até um debate ali durante a finalização da prova, que o Alexander Mutiso, em todos os bueiros que tinham, todos os bueiros que tinham no chão, ele abria para passar por fora do bueiro para não pisar em cima do bueiro. E o outro atleta, o que acabou vencendo a prova, o Benson Kipruto, ele passava reto por cima dos bueiros e eles iam assim e o Mutiso fazia assim, ó. Todos os bueiros, o Mutiso, ele desviava dos bueiros. Todos os bueiros, ele não pisou em cima de nenhum bueiro. Se ele tivesse pisado em cima dos bueiros, ele tinha vencido a prova. Cara, será que ele postou o tempo da maratona menor? Porque deve ter corrido uns 43, né? Vamos olhar no Instagram do Motivo se ele não postou ali 2:06, 2:05, né? Que é o que o pessoal tá acostumado a fazer, né? Sem criticar ninguém. Mas isso me chamou a atenção de fato, cara. Eu falei, cara, ele passou por fora, ele vai perder a prova porque ele passou por fora do bueiro, cara. Várias e várias vezes eu percebi na última, principalmente nos últimos quilômetros ali, sabe? Que ele vinha desviando do bueiro. E ainda o pai ainda falou assim: mas eu não piso em nenhum bueiro, jamais piso em bueiro, eu não vou pisar em bueiro. Eu falei, sim, vai perder a prova, porque não pisou no bueiro agora. Mas acho Pode que foi ter uma prova sido muito isso bonita, a muito chegada. diferença. É a É, diferença eu do também, tiro do né? bueiro. Eu também achei que o Kipruto
ele tava muito controlado, assim, muito controlado total. Tanto que no final parece que ele, sabe, ficou Não ali. Será acreditou. que. Não acreditou? Foi. Né, a chegada também, ele nem faz photo finish, ele ergue os braços. Enfim, mas deu certo, né? Não foi surpreendido por muito pouco. E, enfim, a baita prova aí, com uma chegada muito legal, muito interessante. E, né, não podemos deixar de citar, eu não sei o Bekele, tá, Paulinho, como é que ele foi, mas o Kipchoge, o Kipchoge, né, finalizando aí na 17ª colocação com 2:14:36. Provavelmente o comentarista ele estava certo, né? O Kipchoge não conhecia o percurso. Foi por causa disso, né, que ele não conseguiu performar tão bem. Mas o Kipchoge mostrando, né, que já tá, né, no final da carreira, né? A idade vai chegando, vai pegando e se despedindo, né? Isso não, eu acho que não minimiza nada do que ele fez, do que ele representou no auge dele, né? Que era o que é tão difícil, né? Saber que tem um cara na maratona que é invencível, né? Quando o Kipchoge estava Sim. no auge, a gente sabia, não tem como vencer o Kipchoge. E então o Kipchoge, né, teve aquela série de invencibilidade, venceu muitas provas, foi bicampeão olímpico, então teve seu momento e, né, tudo chega ao fim. É triste aí que o Kipchoge está se despedindo, mas tem grandes atletas aí para substituí-lo. Né? Acho que não vai ter aquele gap, às vezes, quando uma grande estrela abandona, né? A gente vê que a gente tem o Saui, que é um cara que eu acredito muito, a gente tem o Kiplimo, então outros atletas aí que podem correr na casa aí 2:1, 2:0. A gente torce para que isso aconteça. Eu acho que, além do Kipchoge, né? O que Dessa, vai pegar esse nome. eu acho que tem duas coisas que vão acontecer muito, tá? Depois dessa maratona de Nova York, tá? A primeira coisa é que o Kipchoge vai ser rebatizado para Kipchoge, ele vai ser rebatizado, a gente só vai chamar ele assim a partir de agora. E a segunda coisa é que, cara, eu só imagino quanto a Nike vai vender aquela camisetinha que o Kipchoge correu. Eu falei a mesma coisa, eu falei para uns amigos meus, daqui um ano, corta para daqui um ano, tudo os amadores, eu falei outra palavra, mas não vou ser legal aqui, os amadores correndo, correndo com aquela roupa ali do Kipchoge. Ai, ai, ai. Eu acho que vai dar aí. Eu acho que se botarem a R$ 1.000 aquela camiseta, ela esgota no Ah, momento que ela for lançada no site. não, R$ 2.000 o mínimo, eu acho, aquela camisetinha ali artesanal. Mas aí teve um negócio que eu acho interessante falar. Foi do suíço, né? O Matias Kibur, que foi o quinto colocado na prova com 2:09:55. É um Kiburs, Matias Kiburs. Eu achei que foi uma prova bem interessante dele. Ele teve no pelotão principal ali, sempre desde o início da prova. É um cara que eu também não tinha muito, apesar de ele ter corrido já 2:06:48 em Sevilha. Esse ano em Sevilha ele correu 2:06:48. É um cara que não é muito falado, não é um cara muito destaque, assim, né? Eu acho que quando a gente fala em suíço, a gente sempre lembra do inesquecível, que eu acabei de esquecer o nome dele agora, que mora no Quênia lá, que fez baitas marcas lá. Esqueci o nome dele, O depois eu. Julian. O Julian Wonders, é esse mesmo, Julian Wonders. E esse atleta suíço, o Julian Kiburs, o Matias Kiburs, ele tem 1:01:46 esse ano já na meia em Sevilha e 2:06:48 na meia na maratona em Sevilha também, que são as duas melhores marcas dele na distância. É um cara que não tem muitas marcas expressivas nas distâncias mais curtas. O melhor 5.000 dele é 14:45 e o melhor 10.000 não tem nem 10.000, o melhor é 10 km na rua. Parece que você geralmente que é troca mensagens com sim. Natália Matias Opa! usando o WhatsApp. Minha Olha aí, Siri enlouqueceu ali Bom durante a. dia. ela quer Aí, ó, participar. quer participar do podcast. Deu um bom dia pra galera aí também. Ruim. Se ela falar algo Mas, comprometedor. imagina se assim, eu vou ter que cortar, né? Eu tenho que cortar aqui. Mas, mas eu achei legal essa a quinta colocação desse suíço, Matias Kiburs. Achei bem interessante mesmo, me surpreendeu. E um cara que correu bem, né? Teve uma boa posição, foi o 8º colocado na prova, que é o norueguês, o Sondre Moe, né? Que é um cara que andava meio
desaparecido aí também, é um cara que não estava né, habitando. Ele já tem, eu acho que se não me falha a memória, o Sandro Moy tem 2:05, 2:05, é o recorde nacional, tem 2:05 em Fukuoka. E é um cara que fazia tempo que não fazia uma. Não foi um resultado tão expressivo do ponto de vista de tempo, mas é Nova York, né? Mas o Sandro Moy acabou fazendo aí uma boa prova, uma 8ª colocação. Fazia tempo que ele não aparecia assim, né, entre os 10 primeiros de uma Major. Exatamente. Bom, acho que era isso sobre a Maratona de Nova York. E o Paulinho pode prosseguir, então, na polêmica que tivemos aqui na Maratona de Pomerode, para explicar para nós aí, principalmente a regra, né? Se foi aplicada da maneira correta, não foi. Né? Eu já colaborando, a primeira coisa que eu escutei foi que ele foi o queniano que venceu, foi desclassificado por ter sido escrito um dia antes. E aí depois falaram que não, que ele largou no pelotão geral. Então o Paulinho explica para nós aí como que acontece, se pode largar no pelotão geral e ganhar na elite, se não pode, se pode se inscrever um dia antes, se não pode, se pode se inscrever no dia da prova, se não pode. Nos atualize sobre a regra aí, Paulinho. A regra, ela fala muito sobre o resultado do geral, né? O resultado dos 5 primeiros, a norma, na verdade, a norma do CBAT, ela fala dos 5 primeiros no geral serem classificados por tempo bruto, né? E os demais atletas serem classificados pelo tempo líquido. Por vezes, por exemplo, que é o caso das provas de triatlon, né? Que não é atletismo, mas no caso das provas de triatlon, a galera sai, né? A categoria sai num horário e o geral sai no outro horário. Então, não tem como eles se alcançarem, né? E se alguém se alcançar, ele está concorrendo dentro da sua categoria. Vamos dizer que a elite é uma categoria separada, como se fosse uma categoria de idade, vamos dizer assim. Vamos dizer como se fosse uma categoria de idade. Então, só que esse atleta queniano, ele largou a prova, acho que 1 minuto e meio atrás dos demais, né? E mesmo assim ultrapassou todo mundo e venceu a prova. E na regra fala, né, que é o tempo bruto. Então ele, pelo tempo bruto, ele venceu a prova mesmo assim. Ele venceu a prova mesmo largando atrás no tempo bruto. Ele venceu a prova. Então é uma coisa que a gente não vê todo dia. É uma situação que assim, a gente brinca, né, que evento é uma coisa que pode acontecer qualquer coisa, a qualquer momento. Isso é uma coisa que poucas vezes a gente viu acontecer, alguém que largasse do público geral concorrer, ganhar, né, da categoria elite da prova. E aí tem uma questão bem importante, né, que foi o que tu falou, no sentido da reclamação dos atletas ali, do que aconteceu, deles terem reclamado que ele foi inscrito um dia antes, né? E, assim, para a elite, se abre esse precedente, até o Sérgio Rocha mostrou ontem no regulamento da prova que estava ali, né, que atletas poderiam ser colocados inscritos a qualquer momento por determinação da prova. Eu acho que a única coisa que foi equivocada foi que a prova não inscreveu ele na elite. Não sei por que não inscreveu na elite, tanto que assim, quando a gente faz evento que tem atletas de elite, a gente sempre deixa, né, alguns números extras ali para caso aconteça, porque o atleta de elite, por vezes, ele, sei lá, ele é meio relapso, ele não faz muito contato. Eu posso contar uma dezena de histórias aqui que aconteceram já com atletas de elite em provas importantes do cenário nacional aqui. Eu acho que uma que cabe bem, assim, para não ficar contando só histórias aqui, mas uma passagem que cabe bem, assim, nesse contexto do queniano, do atleta que aconteceu agora nesse final de semana na Maratona de Pomerode, é que eu não vou lembrar o ano, tá? Se foi 95, 96, por aí. Tem um atleta de Santa Catarina que foi um dos grandes maratonistas do Brasil, que se chama Valmir Carvalho, que hoje ele inclusive organiza provas em Santa Catarina. Ele faz muita prova em Santa Catarina lá também. É um cara muito conhecido, respeitado em Santa Catarina, é um ex-policial militar. E ele é um cara que tem muito prestígio assim no meio do atletismo, assim, né? E o Valmir,
que tá aqui, ó, em 94 ele correu a melhor marca dele em Porto Alegre, que foi 2:13:31. Tu imagina, que foi o ano que foi o recorde mundial, o recorde nacional, o recorde da maratona aqui, que o Luiz Carlos correu 2:12:59, ele correu 2:13:31, sendo o segundo colocado nessa prova. E se não me engano, foi no ano seguinte. Ele tava para dar largada, eu era muito criança ainda, não me lembro dessa passagem, mas eu sei da galera contar que o Valmir sempre foi um cara muito calmo, um cara muito tranquilo, um cara muito, né, assim, de boas. E aí disse que faltava mais ou menos uns 10 minutos para a largada. E o Valmir encostou, assim, claro que eram outros tempos, era tudo diferente também, processo de inscrição e tal. Mas o Valmir encostou no pai e falou assim: Ô Gaúcho, eu nem ia correr a prova, mas tô me sentindo bem hoje, acho que vou largar nessa maratona. Tu pode me conseguir a inscrição? Isso faltava poucos minutos para a largada. E aí o pai só correu na barraca do chip lá, pegou o chip, um chip e um número, passou os dados pro cara do chip, o cara inscreveu ele largou a prova e venceu a prova. Então ele foi o campeão da maratona numa situação ainda mais inusitada do que essa que aconteceu com o queniano, né? Aí na maratona de Pomerode, isso lá em 97, 98, não lembro que ano que foi que isso aconteceu. Então, assim, para a elite, sempre se abre um precedente para a inscrição. Tem uma outra história na maratona de Porto Alegre também, da Márcia Narlock, que se inscreveu na prova na sexta-feira, na sexta-feira antes da maratona, e venceu a maratona com o recorde do percurso à época, e fez e ganhou a prova e tal. Então, assim, sempre houve essa brecha para elite. Assim, a mesma coisa que o Sérgio usou como argumento, né, no vídeo que ele gravou, que era tipo assim, cara, a gente tá fazendo uma prova aqui, e o Kipchoge manda uma mensagem assim: bah, eu tô passeando em Passo Fundo e quero correr a prova. Tu não vai escrever o Kipchoge? É lógico que tu vai escrever o Kipchoge, porque é marketing, é o melhor, a probabilidade de ter uma melhor marca na tua prova, para a tua prova ter um melhor índice técnico, só ajuda a relevância da prova. Então, assim, para a elite, o regulamento sempre se protege nessa questão de poder incluir algum atleta que possa somar com a qualidade técnica da prova. Eu penso da mesma forma, né? O ano passado, não, ano retrasado, né, eu passei por algo, numa prova mais de 5 quilômetros. Eu queria correr uma prova em Chapecó e aconteceu o seguinte: a prova, ela não divulgava a premiação. E nós, como atletas, né, profissionais de alto rendimento, a gente só se inscreve numa prova quando a gente sabe se vai ter premiação ou não. E essa prova em Chapecó, ela não divulgava, não divulgava, não divulgava. E aí, como nos anos anteriores tinha premiação, a gente estava de olho, né? Olhando, atualizando toda semana o site e tal. Acontece que, quando eles divulgaram a premiação, eles encerraram as inscrições. E aí eu entrei em contato com eles, aquela vez, assim, ó, liguei na organização, falei com o pessoal, falei com o diretor da prova. Cara, eles não deixaram se inscrever. E aí aquela coisa, ok, né? Acabaram as inscrições, mas é uma exceção, né? Cara, provavelmente eu iria ganhar a prova, talvez fazer uma marca legal, né? Vamos supor, corre abaixo de 15, já deixa a prova num outro patamar dos 5 quilômetros. E não teve jeito, não teve jeito. Eu era campeão do Troféu Brasil, não teve, a organização não abriu essa exceção. E eu acho que deve, sabe? Existe uma polêmica na Maratona de Curitiba, né, que foi negada uma inscrição no atleta de elite. Eu acho que assim, ó, se é um atleta que vai somar, a organização tem que deixar sim se inscrever. Eu tenho essa opinião e, claro, fico do lado dos atletas, mas eu acho que é para somar, né, pro organizador. Pô, que legal tu ter, às vezes, o melhor atleta do Brasil na tua prova. Olha só, né, dá para fazer ali o marketing, o cara ganha a prova, dá para entrevistar, dá para usar o nome dele a seu favor. Então, a questão da maratona ali de Pomerode, realmente, essa justificativa que, tinha se inscrito um dia antes, por isso foi desclassificado. Para mim, não colou, né? Até porque foi a própria organização que fez a inscrição, né? Então eles fizeram e daí usaram essa questão para desclassificar. E aí depois foi outros argumentos que eu não sei que pé tá isso. Não sei se tu sabe. Sei que o que eu ouvi, tá? É que eles vão pagar
A premiação dupla, vão pagar o queniano como primeiro colocado e vão pagar também o vencedor daí da elite também com a mesma premiação. Vão fazer uma premiação dupla, embora o queniano não apareça no resultado, vai receber a premiação. E isso acontece muito, eu acho que pelos organizadores, eles não saberem a regra, né? Porque chega na hora, acontece algo, o organizador não sabe o que fazer, não sabe como agir, tem aquele tempo ali de 30 minutos depois de cruzar a linha para entrar com recurso e não entrar. Né? Eu vi ontem um vídeo de um cara que queimou a largada numa prova Aham. em São Paulo, ele também não foi aberto, desclassificaram ele, mas ele não sabia que tinha que entrar com recurso 30 minutos depois, assim. Cara, existe uma norma, né, que rege isso aí e deveria ser seguido, mas como hoje tem corrida de rua em cada, né, esquina, podemos dizer assim, muita gente que organiza cai de paraquedas e não sabe aplicar a regra. Então, por isso que a gente vê, né, como a gente já falou tanto nos episódios aqui, gente de bicicleta puxando atleta, homem puxando a mulher, gente dando água, dando isotônico no percurso para ajudar, coisas que não podem, né? Essa ajuda externa, não pode puxar de bicicleta, não pode diversas coisas que os organizadores tinham que bater no peito e desclassificar. Eu sei que aqui na minha cidade os organizadores não fazem isso, tá? Eles não batem no peito e falam assim, não, vamos desclassificar aquela pessoa ali, não. Eles querem. Cara, é difícil, né? Porque assim, o que o organizador quer? E eu não sei o que tu pensa sobre isso, mas assim, às vezes o organizador quer uma prova. Ah, você tem uma prova que a pessoa estava sendo puxada, mas como é que eu vou ter uma prova? Porque eu tô correndo muitas vezes. Eu não tenho como filmar, como. E aí cabe ao organizador, ao meu ver, né, investigar se realmente aquela pessoa estava correndo com ajuda, se não estava e tal. Mas tu pedir para o atleta que também estava na prova, né, ele provar aquilo ali, eu acho um pouco descabido, assim, porque o organizador deveria ter essa responsabilidade de fiscalizar o percurso, que muitas vezes não acontece, né? A pessoa só sabe quando largou e chegou e durante o percurso nem tem noção do que aconteceu ou não aconteceu. Porque na verdade, o que acontece, né? No mundo ideal, no mundo de regra, no mundo onde uma prova seja completamente dentro das normas, acontece que tem um delegado técnico e esse delegado técnico ele precisa ir na frente dos primeiros colocados para observar esse tipo de coisa e notificar. Na primeira vez avisa, na segunda vez desclassifica. É isso, é o ponto, é sempre assim. Porém, a maioria das provas não paga o permit da federação para que tenha o delegado técnico. A maioria das provas tem 3, 5 e 10 quilômetros, né? E acaba pagando o permit e tendo um delegado técnico. E aí, tu tem 3 distâncias, tu tem um delegado técnico, não tem como ele acompanhar todas as provas. Então, assim, a própria fiscalização, que na teoria é feita pela arbitragem, como foi colocado até nos vídeos que eles divulgaram da maratona de Pomerode lá, eles falaram, né? A gente jogou na responsabilidade na mão do delegado técnico e o delegado técnico nos orientou dessa forma. Então, assim, é uma coisa que era da responsabilidade da federação e não da organização. Então, assim, por vezes lá a prova era uma prova oficial, tinha delegado técnico, então facilita, apesar de eu ter achado que a regra foi aplicada da maneira equivocada, mas eu acho que o grande problema é as pessoas não saberem a regra do esporte, e a segunda questão é que não tem a fiscalização porque a federação é inoperante muitas vezes porque a própria prova não pagou o permit, né? E então eu sei que é complexo, é um sistema muito complexo o atletismo no Brasil, ele é muito difícil, ele é muito complexo, tu conseguir contato com as federações, tu conseguir pagar permit, tu conseguir pedir solicitação, não há fiscalização. O que seria o correto? Seria que a federação de atletismo, tem uma prova que a federação de atletismo ela tem esse poder, né? Ela pode, pelo Código Brasileiro de Trânsito, tá inscrito lá, se a prova não tiver o pagamento do permit, a prova ela não pode acontecer, ela não pode ter a liberação da autoridade de trânsito sem o pagamento do permit. E a autoridade de trânsito está cobrando o permit de todo mundo? A autoridade de trânsito sabe que tem que cobrar o permit? Sabe como é o Código de Trânsito brasileiro?
sabe? E aí a federação sabe que tem uma prova que não pagou o permit. Por que ela não vai lá? Se a federação fosse lá e impugnasse 3, 4, 5 provas num final de semana, num mês, cara, ia acabar, as pessoas iam ter medo, iam começar a pagar o permit. Só que então nenhum dos lados ele não funciona. Então é muito complicado depois tu jogar no peito de alguém que está organizando prova, que daqui a pouco não tem experiência, que não conhece a regra também, que vai falar, vai pedir, né, ajuda pro pessoal da federação, que às vezes também não sabe a regra, e tu fica num limbo, sabe? Cada um gritando uma coisa, cada um dizendo uma coisa, e o atletismo virando essa coisa linda que tá virando no Brasil, onde influencers querem corte, querem transmitir prova, querem correr, querem fazer tudo. E aí eu chego a um pensamento que eu tive essa semana correndo, que foi o seguinte, foi hoje até, inclusive, enquanto eu estava aquecendo. Tem muito influencer que ele não consegue ser relevante porque ele não tem relevância nenhuma com as ideias que ele tem. Ele não consegue expor ideias, ele não consegue expor pensamentos, ele não consegue expor nada. E aí, o que ele faz? Ele se expõe. Ele expõe o corpo, ele faz vídeos, ele motiva da forma errada, ele faz coisas porque ele não tem conteúdo. Ele simplesmente não tem conteúdo. Se não for aquele vídeo, tô correndo aqui, olha só a largada da prova, olha só, tô chegando, a galera. Se não for esse vídeo, ele não tem relevância nenhuma, porque ele não tem conteúdo. Então não adianta tu querer também, sabe? Eu acho que dá relevância para pessoas que são irrelevantes. E esse é um grande problema da rede social. Que todo mundo é o seu próprio RP, todo mundo faz o seu próprio marketing, e aí, por vezes, é uma coisa que não incentiva ninguém, tá semeando desinformação, e tu tá ali tentando lutar para que a coisa funcione da maneira correta e sendo taxado de chato às vezes. O teu aquecimento tava bom, né? Aquela pergunta, o que se passa na cabeça dele quando corre, ó? O Paulinho passa essas coisas aí, críticas, e querendo resolver o mundo da corrida. Mas agora a questão, cara, as provas que eu corri com permit, eu nunca observei o delegado acompanhando. Eu sempre observo o delegado paradinho na chegada. E daí? Exato. Ele tinha que estar no. Porque às vezes a própria prova não dá. Tem que dar uma moto ou um carro madrinha pro delegado visitar o percurso antes e durante a prova. E às vezes a prova não dá pro cara. Isso. E o cara vai fazer o quê? Ele vai ficar paradinho debaixo do pórtico. Porque ele Exato. não tem como transitar na prova. Sabe? E aí que eu acho que falta a imposição do delegado técnico, de falar, olha só, se não sair daqui, não vai ter, sabe? Porque o relatório do delegado técnico serve para alguma coisa? Serve para nada. Ninguém tem acesso ao relatório, ninguém vê o relatório, ninguém sabe o que aconteceu, a federação não faz nada, não pune, não faz. Então, tipo assim, não tem como, sabe? É muito difícil essa. É muito difícil essa. Tu te posicionar vendo que tu tá sendo atacado de maneira equivocada de todos os lados. A maioria das provas, até com permit, é um motoqueiro, que é o batedor, que tá sozinho, que é instruído para simplesmente puxar a prova e deu. Mas delegado junto, eu, assim, eu não lembro agora de cabeça de ter observado um delegado. Eu acho que na milha de rua agora que eu corri o sul-americano, tinha um delegado acompanhando durante todo o percurso, tá? Com carro do lado, com carro perto. Mas outras provas não tenho, prova de rua, assim, não tenho a lembrança, até prova com permit, assim, que já corri, de ter, né, um delegado junto ali com a moto de carro. Então, por isso que quando tu falou que a função dele deveria ser essa, eles sempre estão paradinhos lá no pórtico, fazendo anotações mágicas. É difícil, não é barbada, assim, tu vê que tem tanta coisa que tá. E aí, cara, eu sei que até desmotiva os organizadores a pagar o permit, porque sabe que não vai adiantar nada, entendeu? Tipo assim, a presença daquele ser humano ali, sabe? Tipo assim, não vai adiantar nada da prova, não vai melhorar nada, não vai piorar nada da prova. E, inclusive, esses dias eu tive uma discussão, a gente foi no episódio nosso aqui, que a gente falou alguma coisa sobre distância de prova, GPS e tal, e alguém veio me questionar, né? Tipo assim, mas eu corri a prova e deu 500 no meu GPS. Eu falei, tá, se deu 500 no teu GPS, estava errado, não tinha 5.
Porque a prova não era medida, a prova não tinha permit, então não deu. Se deu 5,00, não tinha 5. Tinha que dar 5,40, 5,45, 5,50, que daí tinha, né? Numa prova oficial é o que vai dar mais ou menos isso numa prova de 5 km oficial. Daí o cara ficou bravo comigo. Difícil ouvir a verdade. E eu falei, mas tipo assim, não adianta, uma prova oficial vai dar um pouquinho a mais no GPS, qualquer distância que seja, nem que sejam poucos metros, mas vai dar alguma diferençazinha. Então, eu acho que é complexo, assim, as pessoas, elas estão caminhando, e aí, por exemplo, o Sérgio Rocha, que é um cara que luta muito, né, pela idoneidade da prova, pela idoneidade dos resultados, de tudo, assim, da regra. Ele tá virando já em alguns locais motivo de chacota. Ah, esse cara é chato. Ah, esse cara só pega no pé de todo mundo. Ah, esse cara é o Nelson Rubens da corrida. Esse cara não sei o quê. Tipo assim. Só que, cara, é difícil, sabe? As pessoas, elas normalizam o que é errado. Elas normalizam o que elas querem. Elas normalizam, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Olá. Me ouves? Oi. Foi aí que tu parou. Não, é exatamente isso. E eu vejo mais, né? Hoje a gente tá vendo tanto na rede social as postagens de gente fazendo. Ah, eu fiz meu melhor aqui num 5.000 que eu marquei na minha cidade, na rua. Ah, um 10.000. Cara, sinceramente, não é porque eu sou da pista, que eu venho da pista, mas pra tu falar que tu correu um 5.000, um 10.000, um 3.000, é na pista. Ou numa prova oficial, marcada, com permit. E nem é o permit bronze, porque o permit bronze ele nem não marca o percurso oficial, né? A distância direitinho. Acredito eu, né? É só Não, só se tu quiser fazer a marcação, senão não é obrigatório. É. Então, assim, tem que parar das pessoas se enganar e falar, porque eu fiz uns 5 quilômetros para tanto aqui na rua e com essa marca. Cara, não. Tem que parar de dar ibope também para essas pessoas. Fez na pista, fez. Eu tenho 14,35 na rua, numa Poa Day Run. Tu acha que eu falo para as pessoas, quanto tem no 5.000, Curtis? Cara, eu nunca corri um 5.000 forte. Porque aquele da rua, eu não sei se tinha 5, se tinha. Passou aquela vez, deu 5,60, 5,70, mas não sei também, não era uma prova oficial, era uma prova festiva, né? Corri lá 14,35 no oficial, tipo, no meu GPS deu até abaixo de 14,30, mas não vou ficar falando isso porque não é o correto, entendeu? O dia que eu fizer um 5.000 forte na pista, eu vou botar lá, ó, tenho tanto no 5.000. Ou se eu correr uns 5 km, né, aferir e tal. Então, as pessoas têm que parar de achar que o GPS é o que rege as coisas. Cara, se tu correr, teve várias pessoas já que testaram, correr com Apple Watch, com Garmin, com Polar. Cara, os três medem diferente. Se tu fazer o mesmo treino com os três relógios, eles vão medir diferente. Aí tu acha que o teu relógio lá, o Garmin, ele é o... Não, eu corri 5 km aqui com o Garmin, né? Tanto que, hoje eu fiz tiro de 1.000 na pista que deu 1.010. Cara, na pista, eu corri 1.000 metros, no GPS deu 1.010. Aí eu vou dizer, não, ó, eu corri 1.000 para tanto, eu tiro esses 10 metros. Não existe, gente. Então, assim, a pista é soberana. Treine na pista, faça seus tiros na pista. Se for correr uma prova, tenta buscar uma prova de uns 5.000 na pista oficial, um 10.000, um 3.000, ou tem treino, vai ser aquela distância certinha. A rua engana, o GPS engana, então tem que parar de, inclusive, você falar que as maratonas oficiais, não, ó, deu 43 aqui, ó, não. A meia deu 21.500, não. No meu Strava aqui foi tanto. Então a gente repete esse assunto, acho que é chato até, mas é porque a gente vê toda semana, cara, toda semana gente que entende, gente que sabe, postando e querendo, além de enganar os outros, se enganar, né? Porque não é a realidade aquilo ali. Não é a realidade da pessoa, não é o que ela corre, o que ela tem de melhor. Mas enfim, cada um sabe, né? Das suas responsabilidades, da sua consciência. E aí, quer enganar os outros, engana, mas na hora realmente do vamos ver, sabe que não é aquilo que corre. Exatamente. É difícil. Eu sei que muita gente corre por prazer, por vontade de estar ali participando das provas, de saúde, ser saudável e tal. Mas essas pessoas, elas também têm que entender que tem pessoas que buscam, né, uma visão diferente das provas. Então, inclusive eu vi
Tu que me mandou até um Reels essa semana, que eu fui lá comentar, eu tive que fazer um comentário, eu não me segurei, que, cara, tipo, é uma coisa que a gente passa, e aí eu me coloco nessa agente, porque também as provas aqui em Porto Alegre eu acabo correndo na frente, acabo subindo no pódio, e então eu tenho uma experiência parecida também, que é a questão de provas de 10 quilômetros, de mais de uma volta, que tem horários diferentes de largada, que a gente acaba alcançando, né, as pessoas que estão ali nas últimas colocações, sabe? E aquelas pessoas ali, elas ficam brabas com a gente porque a gente passa rápido por elas. Só que a culpa não é de quem está correndo na frente, a culpa também não é das pessoas que estão correndo mais devagar. Né? Daqui a pouco a culpa é da organização, que botou em horários diferentes, que deveria melhorar, que deveria não fazer em 2 voltas o percurso, mas daí tem uma questão técnica da cidade, do trânsito, etc. Mas assim, tem uma série de questões que abrangem essa questão. Por exemplo, eu fiz uma prova que eu corri 3 quilômetros aqui em Porto Alegre e tinha uma prova de 6 quilômetros também. E a prova dos 6 quilômetros largou 5 minutos antes dos 3 quilômetros. Aí tu imagina que a hora que eu larguei os 3 quilômetros, eu tinha um mar de gente para ultrapassar. Eu estava liderando a prova, eu venci a prova, eu estava liderando a prova e eu estava junto com o motoqueiro. E o motoqueiro ia mais ou menos a uns 20 metros na minha frente. O motoqueiro buzinava para as pessoas saírem da frente, abrirem espaço. As pessoas xingavam o motoqueiro, elas abriam para o motoqueiro passar, e aí quando eu ia passar, elas já tinham fechado de novo. E aí ficava aquela coisa, tipo, eu ficava desviando e batendo, e não é uma coisa intencional, uma coisa que acaba, porque tu tá correndo mais rápido que os outros, tu estão devagar, né? Então tu quer performar, tu quer conseguir vencer a prova. E aí teve uma menina que fez uma brincadeira sobre isso, botou ali, tipo, eu achei que era uma prova de corrida, e era uma corrida com obstáculos e tal. E aí tu vai olhar os comentários e as pessoas, cara, massacrando a Se coitada da ofendem. guria, cara. Ofendido, tu tá pensando um desserviço para as pessoas que correm. Tu tá não sei o quê. Tipo assim, pelo amor de Deus, cara, onde é que a gente vai parar desse jeito, cara? Tu não pode mais performar, que daí tu tá errado. Sabe? Tu Tem não que dar pode querer. medalha para todo Porra, é difícil, sabe? Não é, não. Cara, assim. Tu não pode bater nas pessoas quando tu passa, então cuida. A pessoa com fone, que nem esse aqui que eu tô usando, sem ouvir nada, a moto buzinando e a pessoa viajando ali no meio do percurso, louca para ser atropelada, sabe? Então, pô, vamos se ligar no que estamos fazendo, gente. Pelo amor de Deus, não é bagunça. Sério, tu pode correr para se divertir, pode correr para ser festivo, pode correr por saúde, mas respeita. O respeito tem que partir de ti também. Não pode pedir para as pessoas não baterem em ti, não tocarem em ti, não querendo passar por ti, se tu não respeita as pessoas também. Tu tá ocupando um espaço, correndo com 3, 4, 5 amiguinhos de mão dada, vou pro lado, sabe? Não todo mundo tem que se ajudar. E aí vem aquele problema, né? Que é o ser humano, né? Que é um negocinho que não deu certo. Hoje tudo é problematizado, né? Se a gente. A menina correu e a questão da organização, né? Colocou que outros atletas estavam, em tese, atrapalhando ela, né? Porque ela tinha que ficar desviando deles. Não é culpa dessas pessoas, é culpa da organização, ao meu ver. Mas assim, a menina fez uma brincadeira e as pessoas, meu Deus, né, se indignaram e coisas assim que realmente é um desserviço as pessoas pensarem dessa forma. Bom, para encerrar aqui os comentários do YouTube, o Paulinho dele do Spotify, se ele conseguir aí, a gente, no episódio 42, tivemos aqui o nosso ouvinte fiel, Jesus Maciel. Jesus Maciel aqui de Passo Fundo, corre muito. Mandou aqui uns emojis. Aí nós tivemos o Jorge Ferrari Freitas fazendo 2 comentários aqui. Saudosismo de Antão. E outro e aí, cumprindo regras? Não entendemos aqui o comentário dele, mas lemos. E do episódio 43 tivemos a Júlia Brair dizendo baita episódio. Né, depois eu fiz o pix pra ela comentar fazer esse comentário. E novamente o Jesus Maciel com os emojis que ele sempre manda. Então, queria deixar aí o nosso abraço para os nossos ouvintes. E além desses ouvintes, depois tem um comentário muito legal no Spotify, eu acho que é de uma conhecida tua, né? Mas antes Não, na disso, verdade, diga, fala primeiro. antes disso, só mandar um abraço aqui para os ouvintes fiéis de sempre. Francisco Justin, Bernardo Prior, temos Fabiano Argenta,
Eduardo Sagui, e dentre outros que aqui posso ter esquecido, mas estes sempre estão mandando. Doidos por corrida também, sempre estão nos escutando. Então, um grande abraço para nossos ouvintes. Eu, continuando aqui, só para finalizar também os comentários no Instagram, não. Alguém, inclusive, se alguém nos ouve e quer tocar nosso Instagram, a gente está procurando alguém para tocar nosso Instagram de cortes, tá? A gente agradece muito aí se alguém quiser ser voluntário nessa ação aí, tá bom? Se monetizar um E dia, aí, nós dividimos. exatamente. Quem entrar de sociedade neste podcast pode entrar de sociedade apenas fazendo o corte. Você será o Barreto do nosso podcast. 4. E aí o que acontece, tá? No Spotify aqui, a Ju de Paula, que ela me mandou até mensagem no Instagram. Eu acho que eu não conheço essa Ju de Paula pessoalmente, mas ela mandou, já fez vários comentários, que ela gosta bastante da gente, mandou mensagem no Insta ali, e ela comentou aqui, ó, concordo com vocês sobre retornar ao que é simples, no que se refere aos treinamentos. Comecei seguindo tudo que é blogueira de corrida. Mais musculação todos os dias, suplemento pós, Foi um ano podre, para falar a verdade, lesões, etc. Esse ano foquei no básico, noites bem dormidas, boa alimentação, diminuí a carga e eliminei tudo que é suplemento que só estava esvaziando. Tem mais, peraí. Meus bolsos. O básico bem feito, episódio sensacional. Então aí tá um comentário bem legal aqui tem que enquadrar. Muito legal mesmo, tem que enquadrar esse comentário aqui da Ju, um abraço para ela que sempre nos escuta aí. Também tem um comentário da Susan Stone aqui, que botou 4 corações aqui, essa aí também eu faço o Pix depois, né, para ela, sempre nos escuta, sempre fala da gente, ouvinte fiel aí, e é o mínimo que eu espero da minha mãe, e também temos um comentário aqui do Fabiano Argento no Spotify, que eu acho que o podcast teria crescimento exponencial de ouvintes se vocês dessem nomes aos bois e fizesse julgamento de valor das tretas e pauleiras nas provas. Brincadeira, depois ele botou. Brincadeira. Fabiano que esse final de semana fez um post que eu admirei. Falei, esse cara é eu galo. Também. Eu comentei, mandei um abraço para ele, falei para ele, esse aí agora tá agora sim, veio bem demais nesse aí. Muito bom. Ai. Mas é isso então, né? São esses comentários que a gente tinha para essa edição. Então comentem se vocês quiserem ouvir o nomezinho de vocês aqui. Já mandar um abraço já para o Roger Weber, para Laura Friedrich, para o Mário Gnu e para todos os nossos ouvintes ali da FS. A Mariana a Mariana Friedrich estava escutando no voo, voltando de Paris, voltando de Amsterdã, na Maratona de Amsterdã, nos ouvindo no voo. Falou que ouviu 3 episódios seguidos ali. Eu falei para ela, meu Deus, eu não desejo para ninguém, mas ela ouviu. Dormiu, né? Episódios Dormiu seguidos. no voo. E mandar um abraço pro Matheus também, o namorado da Mariana, que sempre nos escuta aí também. E vou fazer um pedido aqui, né? Já que a tua comenta, pedir para mim comentar de vez em quando também. É legal engajar com os guri. Viu? Tá faltando isso aí. Olha isso, galera. Semana que vem, então, provavelmente não estaremos aí. O Paulinho está tirando uns dias de férias. Mas na outra semana, que é na outra semana ali, antes do dia 21, a gente está de volta. Né? Eu corro ali uma provinha dia 21, 22, 23, mas a gente consegue gravar antes. E um grande abraço. Bons treinos, Paulinho. Bom descanso. E se tiver alguma história depois da viagem, nos conte por aqui. Tem que desafiar o pessoal lá. Vai que tem uma rústica lá, não tem? Será? Vamos procurar, né? Vai que tem, né? Então é isso. Feito. Valeu. Um abraço a todo mundo que nos ouve. Até mais. Até a próxima.